Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a Juliana, a gente não se conhece pessoalmente, é um prazer ter vocês aqui. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a minha defesa de mestrado, intitulada Associação de Copésia Favix e Tetrágico Salar no controle de Diarreia Saccharales. Bom, o Brasil lidera o ranking mundial na produção de cana-de-açúcar, uma cultura que por si só é considerada monocultiva, ou seja, ela é plantada em grandes extensões de terra, é uma cultura semi-perene, ou seja, que possui um ciclo longo, não sendo necessário replantio da cana a cada colheita. Essa colheita pode ocorrer a cada ano e meio, e podem-se ter de 5 a 6 ciclos da cultura antes do replantio. Todas essas características favorecem o desenvolvimento de diferentes insetos, entre eles a Diarrhea Saccharales, ou a broca da cana, a principal praga dessa cultura. O ciclo biológico da Diarrhea Saccharales é dividido em 4 fases: os adultos, os ovos, a lagarta e a pupa. A fase de lagarta é responsável por causar os danos diretos a essa cultura, os danos diretos e indiretos. Os danos diretos são basicamente a alimentação direta da lagarta dentro do como, que acaba enfraquecendo o como, podendo levar até o seu tombamento. E os danos indiretos são a maior suscetibilidade ao ataque de micro-organismos após a entrada da lagarta no como. Estima-se que a cada 1% de índice de infestação na produção vai gerar cerca de 2,9% de prejuízo na produção final. Bom, o controle de Diarrhea Saccharales é feito basicamente pela liberação do endoparasitóide de Copésia favix, que foi introduzido no Brasil na década de 70, primeiramente lá em Alagoas e depois desceu aqui para São Paulo. E desde então ele se consagrou como o maior programa de controle biológico do mundo, atingindo uma liberação de 3,5 milhões de hectares em 2018. Bom, diante das características da plantação de cana-de-açúcar e da biologia do inseto, Diarrhea Saccharales consegue completar de 4 a 5 gerações a cada ciclo de produção de cana. Ou seja, ocorre a sobreposição de gerações. Você vai encontrar tanto ovos como adultos e lagartas na mesma área e só vai variar o pico de cada uma dessas fases. Bom, nesse sentido, cresce uma demanda de diferentes táticas de manejo que atuem diretamente em uma de cada dessas fases do ciclo biológico. Nesse sentido, atualmente tem sido liderado o programa Galoi, que ataca a fase de ovo da diarreia. Entretanto, não são todos os ovos que são parasitados, o que vai permitir que alguns ovos se desenvolvam até a fase de lagarta, que, por sua vez, podem ser atacados pela Copésia favix. Porém, também, mais uma vez, nem todas as lagartas vão ser atacadas por Copésia, vai ter um escape e algumas vão conseguir completar o ciclo e perpetuar a população da diarreia no ambiente. Bom, além desse sucesso de associação tricograma com a Copésia, outros estudos vêm mostrando que, quando liberados de forma adequada, a associação de parasitóides pode ter um efeito benéfico na supressão de um inseto-alvo. Nesse contexto, o Tetrágico salar é um endoparasitoide generalista da ordem Lepidoptera, que já mostrou a capacidade de parasitar tanto lagartas quanto pupas e adultos de diarreia em condições de laboratório, e também já foi encontrado parasitando pupas de diarreia em condições de campo, em áreas de milho e em áreas de cana. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a possibilidade de associação dessas duas espécies de parasitoide no controle de Diarrhea Saccharales. Na parte escrita, a gente dividiu o trabalho em 2 capítulos. O capítulo 2, que a gente foi avaliar o potencial de parasitismo dessas espécies de parasitoides usadas de forma isolada ou associada. E o segundo, a gente avaliou o desempenho individual de cada um desses agentes de controle e usou os resultados encontrados para parametrizar uma modelagem matemática a fim de ter previsões de como a gente poderia associar esses parasitoides na supressão da broca. Bom, então no capítulo 2 a gente encontra um feedback de quê? Um background de quê? A Copésia já é efetiva no controle de lagartas de terceiro nível, mas a gente encontra esses capos de lagarta e a gente já sabe... Os slides estão passando, não. Você já tinha apresentado? Não tem problema, vamos lá. Bom, então estava dizendo que o Brasil lidera o ranking mundial na produção de cana-de-açúcar, uma cultura que tem por característica ser um monocultivo, uma cultura semi-perene de ciclo longo, não sendo necessário replantio a cada colheita, que ocorre a cada ano ou ano e meio, e ela pode permanecer uma média de 5 a 6 ciclos na paisagem, sem a necessidade do replantio.
Essas características, então, favorecem o desenvolvimento de alguns insetos, entre eles a Diatreia saccharalis, que é a principal praga da cana-de-açúcar. Bom, a Diatreia ou a broca da cana-de-açúcar possui no seu ciclo biológico 4 estágios: os adultos dos ovos, as lagartas e as pupas. As lagartas é a fase responsável por causar os danos diretos à cultura da cana-de-açúcar, e esses danos podem ser diretos, causados pela alimentação direta da lagarta no interior do colmo da cana, e os danos indiretos causados pelo aumento da suscetibilidade ao ataque de micro-organismos. Estima-se que 1% de infestação de diatreia leva a uma perda de 2,9% na produção de cana-de-açúcar. Bom, o controle de diatreia é basicamente feito de forma biológica pela liberação do endoparasitoide Coteria flavipes, que foi introduzido no Brasil na década de 70 e primeiro em Alagoas, depois aqui no estado de São Paulo, sendo considerado o maior programa de controle biológico do mundo, atingindo a liberação em 3,5 milhões de hectares apenas em 2018. Bom, diante das características do cultivo de cana-de-açúcar e da biologia do inseto, Diatreia saccharalis consegue completar de 4 a 5 gerações em campo a cada ciclo da cana-de-açúcar, ocorrendo a sobreposição de gerações. Então, a gente encontra todas as fases do inseto em campo com os ciclos populacionais, às vezes de ovo, às vezes de lagarto, às vezes de adulto. Nesse sentido, vem uma demanda de se encontrar diferentes técnicas de manejo que atuem em cada uma dessas fases do inseto. O parasitoide Trichoderma galloi vem sendo liberado para atuar na fase de ovo da diatreia, entretanto, algumas lagartas, alguns ovos fogem desse parasitismo e vai ocorrer a eclosão dessas lagartas, que vão se desenvolver e podem posteriormente serem atacadas pela Coteria flavipes. Entretanto, nem todas as lagartas vão ser atacadas pela Coteria, algumas vão conseguir escapar desse ataque e vão completar o seu ciclo de desenvolvimento, fazendo com que perpetue a população de diatreia em campo. Além dessa associação de tricograma e de Coteria no controle de diatreia, alguns outros estudos vêm mostrando que a associação de parasitóides com feita de forma adequada contribui para a supressão do inseto-alvo em campo. Nesse contexto, o Tetrachus howard, uma espécie de endoparasitoide de Lepidoptera, ele já mostrou em condições de laboratório que ele tem capacidade de atacar a diatreia na fase de larva de pupa e de adulto, com preferência para a fase de pupa. E também já foi encontrado em condições naturais para as pupas de Diatreia saccharalis em áreas de cana e de milho. Sendo assim, ele é um inseto promissor a ser integrado nesse sistema de controle biológico da broca da cana-de-açúcar. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar a possibilidade dessa associação dessas espécies de parasitoides, e para isso a gente dividiu o trabalho em 2 etapas. O capítulo 2, ele traz a avaliação do potencial de parasitismo dessas espécies, sendo liberado de forma isolada associada. E o capítulo 3, ele avalia o desempenho individual de cada um desses agentes de controle e utiliza os resultados encontrados para parametrizar um modelo matemático. A gente tentou simular qual seria a melhor forma de fazer essa associação de forma a contribuir para o controle biológico da broca. Bom, então, entrando no capítulo 2, a gente tem um background de que a Cotesia é eficiente no controle do parasitismo de diatreia de terceira culturista. Entretanto, a gente sabe que algumas vão escapar desse ataque e a gente sabe que o Tetrachus tem uma preferência de parasitismo pela de diatreia. E a gente também sabe que há sobreposição dessas gerações no campo. Nesse sentido, o objetivo desse capítulo foi avaliar o potencial de parasitismo dessas espécies, a fim de ver se quando essas estão no mesmo ambiente, não ocorre nenhum tipo de interferência que pode prejudicar a performance de um ou de outro. Isso foi feito em lagartas e pupas inoculadas em cana-de-açúcar. Bom, então a gente usou pomos de cana-de-açúcar que foram disponibilizados pelo CTC. Esses pomos foram cortados com a ajuda de um serrote e eles ficaram com 2 a 3 entrenós, em torno de 30 centímetros. E em cima de um entrenó de cada pomo foi feita uma perfuração com uma furadeira elétrica com a broca numa inclinação de 45 graus. E após a perfuração, a gente inoculava ou uma lagarta ou uma pupa de diatreia. Nesse vídeo,
a gente consegue ver a lagarta entrando aqui dentro do como. Nem todos foram tão fáceis assim, mas esse foi. Então, foi inoculada uma lagarta por como, depois esses pomos eram distribuídos aleatoriamente nessa gaiola de acrílico, um total de 10 pomos por gaiola, ou seja, 10 lagartas por gaiola, e foram feitas 10 repetições ou 10 gaiolas por tratamento. Os tratamentos foram 4. O primeiro tratamento era a inoculação de lagarta de terceiro índice de diarreia com liberação apenas de copésia, na proporção 6:1. O segundo tratamento também era a inoculação de lagarta de terceiro índice, mas foi feita a liberação de tetráticos na proporção 7:1 e apenas 12 dias após a inoculação das lagartas. Esse período é o tempo que a gente estimou que nas condições abióticas que elas se encontravam seria necessário para essas lagartas atingirem a fase de pupa. O terceiro cenário, também foram inoculadas lagartas de diarreia de terceiro índice e foram liberadas tanto copésia quanto os tetráticos. E no quarto cenário, dos 10 pomos que tinham em cada gaiola, 5 foram inoculados com lagartas e 5 foram inoculados com pupas e também foi feita a liberação de copésia e de tetráticos. Além dessas gaiolas que tiveram liberações dos parasitoides, também foram estabelecidas gaiolas controles, onde também houve infestação artificial de lagartas e pupas, entretanto não houve liberação de nenhuma espécie de parasitoide. As copésias utilizadas aqui tinham até 12 horas de emergência, os tetráticos tinham entre 24 e 48 horas de emergência e o parasitismo foi permitido por 20 dias. Após esses 20 dias, esses pomos foram isolados em estruturas plásticas, igual as que estão aqui na foto, e após 10 dias era feita a avaliação. Bom, durante a avaliação, no nosso projeto, a gente imaginou que a gente encontraria ali ou parasitoides ou diarreias na forma de na fase de adulto. Entretanto, foram poucos os casos que a gente encontrou qualquer um dos dois já emergidos. A gente até encontrou alguns parasitoides aqui, ó, não sei se vocês aí online conseguem ver o diagnóstico point. A gente encontrou parasitoide preso no frés da lagarta, o que pode facilmente também acontecer nas condições naturais. Então, a gente decidiu abrir os pomos e verificar como estava a situação dessas lagartas, ou das pupas, ou dos parasitoides. E foi aí que a gente encontrou algumas lagartas mortas, algumas vivas, a gente encontrou massas de copésia, indicando que houve parasitismo. Em alguns pomos, a gente chegou a encontrar essa massa saindo da própria perfuração, indicando que o parasitismo foi bem aqui na entrada do pomo. E quanto às pupas, a gente encontrou algumas sadias, né, com a diarreia em desenvolvimento e outras parasitadas pelo tetráticos. Então, na hora de analisar, a gente considerou, então, a taxa de mortalidade de diarreia e a presença de parasitoides, sejam eles na fase de maduros ou já adultos. Os resultados foram analisados no modelo de LM, assumindo um erro binomial, e as médias foram comparadas entre si no intervalo de confiança de 95%. Bom, os resultados desse capítulo indicam que a presença dos parasitoides tem um efeito significativo na morte de diarreia, uma vez que no controle, onde não houve a liberação dos parasitoides, essa mortalidade foi baixa. No tratamento que a gente liberou só copésia, a mortalidade de diarreia foi de 96% e esse resultado está de acordo com outros que a gente encontrou na literatura, o que varia de um para outro era a proporção de hospedeiro parasitoide. O tratamento em que haviam lagartas e que deveriam chegar na fase de pupa e assim serem parasitadas por tetráticos, quando a gente abriu os pomos, algumas das pupas ainda estavam na fase de lagarta. Então, aqui a gente considerou só aquelas que estavam já na fase de pupa e dessas pupas quantas tinham sido parasitadas por tetráticos, esse valor foi de 45,78%. Já no cenário em que foi liberado copésia e tetráticos para atacar as lagartas de diarreia, a gente encontrou uma mortalidade de 93% da diarreia, um valor que não difere significativamente do cenário que foi liberado só a copésia, indicando que não há uma interferência negativa da presença de tetráticos na performance da copésia. E no cenário em que haviam lagartas e pupas, e também foi liberados 2 parasitoides, a gente teve uma mortalidade de 81% da diarreia. Sendo que desse total de mortalidade, bom, a gente tinha lá 50% de lagartas e 50% de pupa. Desses 50% de lagartas, 84% estavam parasitadas por copésia, e das pupas,
78% delas estavam parasitadas por tetráticos. Quanto à presença de parasitoides, a gente viu que foi encontrada a maior porcentagem naqueles tratamentos em que foram liberadas 2 espécies de parasitoides. Isso pode ser devido a uma competição interespecífica. No trabalho de Mohamed e colaboradores, onde eles associaram Euphemus guillet de Narmes basalis no controle de Thalassogruppus maculatus, eles viram que na presença do primeiro parasitoide, Narmes basalis aumentava o seu alto superparasitismo e, consequentemente, aumentava o seu número de clones só porque tinha competição com outro parasitoide, indicando que há uma espécie dominante no sistema. E aqui, no nosso caso, seria a Cotésia, a espécie dominante. Bom, então as principais conclusões desse capítulo é que apenas na presença de Cotésia parvipes há mortalidade de diarreia de 96%. Porém, quando a gente adiciona tetráticos a esse sistema, que só tem lagartas no ambiente, essa mortalidade vai para 93%, e quando tem lagartas e pupas vai para 81%. E outra coisa importante é que no cenário exemplo da liberação da associação dessas espécies de parasitoides, houve maior presença de imaturo dos parasitoides, mesmo que esses tenham apresentado maior período de desenvolvimento. Uma vez que já havia passado 30 dias de parasitismos, eles ainda não estavam na fase de adulto. Na prática, a nossa principal conclusão, e mais importante, é essa daqui, o que indica que não há uma interferência negativa da adição de tetráticos ao sistema já realizado com a liberação de Cotésia. Pronto. Bom, então, a partir desse estado que a gente teve, agora a gente resolveu avaliar o comportamento desses parasitoides. Eles são parasitoides que deveriam ter comportamentos distintos, afinal, um é especialista, a outra é generalista. Os dois parasitam com efetividade, diarreia, e a gente sabe que não há uma interferência negativa na associação dos agentes. Então, diante disso, o objetivo desse capítulo foi entender o desempenho individual de cada uma dessas espécies de parasitoides e qual seria a melhor estratégia de uso desses agentes em programas de controle de cana-de-açúcar, de broca em cana-de-açúcar, por meio de modelagens matemáticas. Bom, para avaliar o desempenho individual de cada espécie de parasitoide, a gente fez por meio da resposta funcional. Para isso, a gente utilizou placas de Petri de 15 centímetros, onde cada uma delas podiam conter 6 densidades da broca, 1, 2, 5, 10 ou 25 brocas. Essas brocas, elas estavam dentro desses canudos plásticos, que vocês veem aqui na imagem. Todos os canudos tinham 1 centímetro de dieta artificial para a lagarta poder se alimentar, e essa não ser a causa da mortalidade delas. E a gente teve 3 tratamentos. Tinha uma fêmea de Cotésia versus as lagartas de diarreia, uma fêmea de tetráticos versus as lagartas de diarreia e uma fêmea de tetráticos versus as pupas de diarreia. Foram feitas 10 épocas de tratamento e o período de parasitismo foi de 96 horas. Após esse período de parasitismo, todas as lagartas e pupas foram individualizadas em tubos de vidro de fundo chato e aguardou-se a emergência ou do hospedeiro ou dos parasitoides. Bom, os resultados desse teste indicam que tanto Cotésia quanto tetráticos apresentam uma resposta funcional do tipo 2, que é representada por uma curva assintótica. Na prática, isso representa que, independente da densidade de hospedeiro, existe um máximo que os parasitoides são capazes de parasitar. Esse máximo para Cotésia é entre 2 e 3 indivíduos, e para tetráticos é entre 1 e 2 indivíduos. Cotésia também apresentou uma maior taxa de ataque e um melhor tempo de manuseio do que tetráticos. Algumas características biológicas desses insetos podem responder um pouco a essa diferença observada. Bom, Cotésia é uma espécie provigênica, então ela já emerge com seus ovos maduros, prontos para localizar o hospedeiro e assim depositar. Enquanto que tetráticos, ele é uma espécie sinovigênica, e ele precisa aguardar 24 horas para o amadurecimento de seus ovos. Ambos os parasitoides, e no geral, os parasitoides, eles são atraídos, quando eles estão na busca por um hospedeiro, primeiramente pelos voláteis de folhas verdes emitidos pelas plantas, quando ocorre ataque de um herbívoro. E diferente de tetráticos, já é comprovado que, além desses voláteis, Cotésia também é atraída por substâncias hidrossolúveis presentes na excreta da broca. Outro fato importante que também está comprovado é que Cotésia tem uma alta mortalidade
no seu encontro com a broca nas condições de campo. Eu ali, quando estava manuseando os experimentos, pude ver isso. O que acontecia com tetráticos também? Ele ia atacar a lagarta, ela vira e dá uma emboscada no parasitoide que nem sempre sobrevive. Então, diante dessas características, como o Copésia é especialista em brocas, ela já é um inseto que tem outras pistas para ajudar ela a distinguir qual que é o hospedeiro que é coerente para ela. Então, ela deve otimizar a sua posição. Enquanto os tetráticos, por ele ser generalista, ele pode encontrar uma gama maior de hospedeiros, assim ele pode ser menos seletivo na sua busca e no seu ataque. E quanto à resposta funcional de tetráticos em lagartas de diatreia separadas? Bom, de todas as lagartas que a gente ofereceu, a gente não encontrou nenhuma parasitada por tetráticos. Diante disso, a gente resolveu fazer um teste de parasitismo de tetráticos sobre as lagartas de diatreia, e para isso a gente individualizou lagartas em tubos de vidro de fundo chato com um pouco de dieta artificial e liberamos uma fêmea de tetráticos por tubo e foi permitido um parasitismo em 72 horas. Das 10 lagartas que a gente ofereceu, das 10 réplicas, a gente só encontrou uma parasitada por tetráticos. Embora outros autores tenham evidenciado que ocorre esse parasitismo. Bom, esses resultados só comprovam a sua preferência pela qualidade dupla desse hospedeiro. Bom, agora que a gente tem o resultado da resposta funcional, a gente vem para o modelo matemático que permite que a gente faça previsões de como utilizar, previsões teóricas de como utilizar esses hospedeiros na prática. Quanto à dinâmica populacional desse modelo, a gente escolheu o modelo de May e Hessel, uma vez que esse modelo contempla um hospedeiro que é atacado por 2 parasitoides. Nesse modelo não há sobreposição de gerações de inseto praga, ou seja, não há distinção o que é ovo, o que é lagarta, o que é pupa, é só uma população. Entretanto, não há uma sobreposição de nicho entre os parasitoides, porque há uma competição indireta causada pela resposta funcional nesse modelo. Essa primeira equação, ela representa a população de diatreia, que vai sofrer alterações de acordo com a população de Copésia e com a população de tetráticos. A população de Copésia, por sua vez, ela vai ser influenciada pela sua resposta funcional. E a de tetráticos, ela vai ser influenciada pela resposta funcional de tetráticos e pela resposta funcional da Copésia, indicando que o tetráticos ele só vai ter disponível os hospedeiros que não foram atacados pela Copésia. Vamos lá. Quanto à estrutura espacial desse modelo matemático, ela é denominada grid. Ela é formada por 50 por 50 PETs, e isso vai compreender uma área de 10 hectares de cana-de-açúcar. A interação entre os hospedeiros parasitoides ocorre dentro de cada PET, e após a interação entre os mesmos, dependendo da densidade das condições locais, esses insetos poderiam migrar para outros PETs de acordo com o raio de dispersão de cada um deles. Bom, as condições iniciais das simulações consideraram o quê? Que essa área estava em nível de controle, ou seja, tinha no mínimo 1.500 brocas por hectare. Por questões de arredondamento, a gente colocou 1.517 brocas por hectare, e as liberações dos parasitoides foram feitas na bordadura do canavial, assim como já é protocolado com as liberações de Copésia. Bom, os tratamentos foram 3. O primeiro tratamento é a liberação tradicional de Copésia que ocorre atualmente. São liberadas na proporção de 6:1, uma aproximação de 750 indivíduos por ponto em 8 pontos aleatórios na bordadura do canavial. O tratamento 2, além da liberação da Copésia, foi adicionada a liberação de tetráticos, na proporção de 7:1, e então deixou de ser 8 pontos para 16 pontos. Bom, aqui no C2 e no C1 a gente tem uma grande diferença de número de parasitoides a serem liberados. Para essa não ser a causa das diferenças encontradas nas simulações, a gente fez o cenário 3, que é um cenário de controle de C2. Então, ao invés de adicionar o tetrático, a gente faz liberação dupla de Copésia. Bom, o momento inicial das simulações foi considerado o tempo zero,
Essas simulações foram feitas até 30. Esse 30 corresponde ao número de gerações que a diatreia poderia ter no campo ao longo de 6 ciclos da cana, se a cana não fosse cortada. Foram feitas 50 simulações de cada um desses cenários, todos foram feitos no Python, e a gente verificou o tempo de permanência dos parasitoides, a ocupação e a densidade populacional no campo do hospedeiro e dos parasitoides. Quanto à persistência dos parasitóides, de acordo com as simulações, a população de Cotésia aqui em C1, quando só foi liberado Cotésia, ela persistiu em 100% das simulações até aproximadamente a 14ª geração de diatreia. Não havendo depois esse declínio da população, mas ela não chega a se extinguir completamente do sistema. Já em C2 e C3, essa persistência de 100% das simulações ocorreu só até próximo da 10ª geração, o que pode ser devido a um aumento da competição interespecífica, aqui em C2, e intraespecífica em C3. Uma vez que todos mais parasitoides, eles vão atacar mais hospedeiros e, consequentemente, vão ter menos hospedeiros disponíveis. Quanto à ocupação da diatreia e dos parasitoides nessa área, se a gente parar no tempo T5, que ele se refere ao momento, a geração antes da colheita da cana, a gente vê que em todos os cenários eles se diferem entre si significativamente. Entretanto, a ocupação de diatreia, quando ela estava na 5ª geração, mesmo com a liberação de Cotésia, é quase de 40%, de 37,4% da paisagem. Enquanto em C2 e em C3, isso chega próximo de 25%. Caso não ocorresse a colheita da cana, fosse mantida em campo e a gente chegasse ao T30. Bom, lá no T30, essa ocupação C1 de 37,4% vai para 38,5%, e essas daqui, no C2 e C3, que estavam em torno de 25%, vão para próximo de 30% de ocupação de diatreia da paisagem. Quanto à distribuição populacional, tanto dos parasitoides quanto do hospedeiro, a gente encontra que a diparasitoide, representada aqui pela salinha contínua, ela decresce, porque vai diminuindo o número de hospedeiros disponíveis. Essa linha pontilhada representa o nível de controle, e a linha traceada é a distribuição populacional de diatreia. Se a gente parasse em T5, novamente, na última geração, antes da colheita da cana, a gente vai também ver que todos os tratamentos diferem entre si. Entretanto, nenhum deles volta a atingir o nível de controle. Mas a população, a distribuição populacional de diatreia em C1 aqui, ela é muito maior, ela chega quase a 11 mil, muito maior do que as do cenário C2 e C3. E se deixasse a cana lá em campo, chegando até 30 geração de diatreia, novamente C1 ia diferir, agora de C2 e C3, e C1 ia voltar a atingir o nível de controle. Bom, ao final das simulações, então, a gente viu que após 14 gerações, no cenário 1, onde só foi liberado uma vez a Cotésia, algum hectare daria ter atingido o nível de controle novamente. E ao final das simulações, seriam aproximadamente 5 hectares já atingindo o nível de controle. Enquanto o cenário que é adicionado de drásticos às liberações de Cotésia, seriam necessárias quase 24 gerações para outro hectare atingir o nível de controle, e no final, menos de 2 hectares teriam atingido o nível de controle. Bom, as principais conclusões desse capítulo é que Cotésia e tetráticos apresentam resposta funcional do tipo 2. Com a Cotésia sendo uma especialista apresentando maior taxa de ataque e menor tempo de manuseio quando comparada com tetráticos, e a associação de Cotésia e de tetráticos garante uma menor ocupação e expansão de diatreia na paisagem. Bom, embora todos esses resultados sejam apenas teóricos, se fossem necessários que esses resultados fossem testados em campo para validação desse modelo, isso é um start para a gente pensar em implementar os tetráticos às liberações tradicionais de Cotésia, e também nada impede de fazer outras simulações no modelo a fim de otimizar essas liberações.
Eu gostaria de agradecer a Carol, por essa nossa parceria aí desde 2016, ao Alexandre, que não é o meu orientador na prática, mas como se fosse, a Bianca, por todo o apoio dado ao longo dessa dissertação, a minha família, meu companheiro, por toda a contribuição feita durante todo esse tempo e paciência, a Elisa, minha família, o Bego, por me ajudar a descontrair nos momentos de maior tensão, a Exalta, Laboratório de Biologia de Insetos, a PPG Entomologia, por todo apoio e suporte acadêmico e estrutural, a CAPES, pelo apoio financeiro, e a todos vocês pela atenção e por estarem disponíveis aqui hoje. Me ouvir.